Seja bem-vindo à AFIA GO. Aqui a gente te ensina como se manter atualizado em ginecologia e obstetrícia, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar. Eu sou o Jader Burtê e hoje eu estou aqui com a colega doutora Mariana Lubchinski. Seja bem-vinda. Obrigada. É um prazer estar aqui, né? Aceitei esse convite aí maravilhoso. E hoje a gente vai conversar um pouquinho, então, sobre anticoncepcionais orais combinados com estetrol. Queria me apresentar, eu sou a Mariana Lubchinski, trabalho com obstetrícia e ginecologia no Hospital Escola, o mesmo Hospital Escola que o Dr. Jader trabalha. Então, De tá. bastante tempo já, né, Mari? Assim, ó, eu sempre digo, os hospitais escola e hospitais públicos, né, a Uhum. gente consegue, com o pouco recurso que a gente tem, né, fazer É, tanta coisa é. boa, assim, então é Se um vira grande nos orgulho 30, se né? virar nos 30, né? Diretamente de Porto Alegre, então, né? Exatamente. Então, E tá. hoje nós vamos falar sobre os anticoncepcionais com estetrol, né, que é uma Isso. novidade aí que chegou no Brasil, né, faz pouco tempo, então, anticoncepcional combinado com estetrol, mas o objetivo aqui é a gente falar especificamente, né, sobre o anticoncepcional, falar sobre alguns pontos relacionados a benefícios, alguns pontos também relacionados aos sangramentos de escape, né, pra gente fazer um Uhum. apanhado geral, assim, em relação a essa nova opção contraceptiva, né, que a gente tem. Então tá. Jader, o que é o estetrol? Então, assim, ó, o estetrol, na verdade, ele é um estrogênio classificado como estrogênio nativo, né? A gente tem 4 tipos de estrogênio que foram descobertos até hoje, né? Em todos os Uhum. estudos de fisiologia, eles descobriram 4 tipos de estrogênio. A gente tem o E1, né, que é a estrona. A estrona, na verdade, é um estrogênio periférico que é produzido no fígado, na gordura, no músculo, a partir da conversão da androstenediona, né? E a gente sabe que também tem uma menor produção de estrona no ovário. Tem o estradiol, que é o mais conhecido de Uhum. todos, né? Porque é o principal estrogênio durante os anos reprodutivos, né? Durante a menarca. O estradiol é o E2, é produzido majoritariamente pelos ovários. Tem o E3, que é o estriol, né? Que é um estrogênio produzido pela placenta durante a gestação. E a gente tem também o E4, que é o estetrol, que é um estrogênio produzido pelo fígado fetal durante a gestação. Então, o fígado do fetinho ali, né, Uhum. durante a gestação, ele produz o estetrol. A gente não sabe exatamente ainda, né, qual é a função do estetrol durante a gestação. A gente sabe que ele é produzido. Tudo indica que tem a ver com função imunológica e que também auxilia na vasodilatação ali, a produção de óxido nítrico na unidade feto-placentária. Mas é um estrogênio que é produzido pelo fígado do feto. E esse estrogênio, ele foi sintetizado em laboratório, né? E hoje ele compõe mais uma opção de anticoncepcionais combinados. Então, o que muda, na verdade, né, neles 4 é o número de hidroxilas que tem. Então, a estrona tem uma hidroxila, por isso que é E1. O Uhum. estradiol tem 2, por isso que é E2. Aí o estriol tem 3 hidroxilas, por isso que é o E3. E o estetrol tem 4 hidroxilas, por isso que a gente chama ele de E4. Certo. E falando assim da régua de estrogenicidade, qual seria a posição do estriol? Então, o estetrol na régua, né, de estrogenicidade, ele entra como um estrogênio fraco. Então, se a gente for pegar, assim, né, a comparação com os outros estrogênios, de uma forma bem didática, assim, né, ele entra como um estrogênio fraco, porque o estetrol, ele acaba tendo uma ação sobre o receptor nuclear de estrogênio, e aquela ação sobre o receptor de membrana plasmática, ele acaba tendo ele não consegue ter a ação na membrana, e sim só sobre o receptor nuclear. Então, ele tem uma Uhum. estrogenicidade fraca se comparar com o estradiol, e principalmente com aquele estrogênio sintético, né, que existe na maioria das pílulas anticoncepcionais, que é o etinil estradiol. Uhum. Então, se a gente for pegar assim, ó, de estrogenicidade, a posição na régua de estrogenicidade é uma posição bem inicial, né? Então, assim, a gente tem aí o estetrol, depois vem o estradiol, as pílulas com estradiol, e no final a gente tem as pílulas com etinil estradiol, que tem maior estrogenicidade. E isso, né, Mari, impacta em várias coisas, né? Uhum. Impacta
em questão metabólica, né, em produção hepática de SHBG, que é aquela globulina carreadora dos esteroides. Ela vai impactar, na verdade, em várias funções, principalmente em riscos tromboembólicos. Quanto mais estrogenicidade a gente tem na régua, maior vai ser o risco, né? E quanto menos estrogenicidade a gente tem na régua, menor vai ser o risco quando a gente está falando sobre fenômenos tromboembólicos. E se a gente for comparar, assim, o estetrol com os outros estrogênios, qual é o impacto do ponto de vista hepático? Porque isso é muito importante, muito interessante essa pergunta, né? O que acontece? Quando a gente tem um anticoncepcional combinado oral, ele vai ser absorvido no intestino e vai passar pelo fígado para fazer aquela primeira passagem, né? O estetrol, no momento em que ele faz aquela primeira passagem hepática, a gente sabe que por ele ser um estrogênio fraco, né, do ponto de vista farmacodinâmico, ele vai ter um impacto menor sobre proteína C reativa. Então, o que acontece? Se ele impacta menos sobre proteína C reativa, ele acaba impactando menos na cascata de coagulação. Porque se a gente for pegar, por exemplo, o etinil-estradiol, né, ele tem um impacto alto, né, sobre a proteína C reativa. O estetrol, ele tem um impacto menor, então aquela cascata de coagulação vai ter menos impacto, né, pela ação do estetrol. Então, a gente sabe que, claro que ainda não tem grandes estudos, né, bem sedimentados para a gente ter resultados, ainda tá, como o medicamento ainda tá em fase 4, né, a gente ainda não tem grandes estudos que realmente nos provem por A mais B, mas do ponto de vista molecular, os estudos já mostraram que o aumento da proteína C reativa com o estetrol é menor, né, do que com o etinil-estradiol e do que o próprio estradiol também, né? Então, o impacto hepático ele vai ser menor na produção de proteína C. Além disso, Mari, ele também impacta menos no sistema renina-angiotensina-aldosterona, né? A gente sabe que o estetrol, por ser um estrogênio fraco, ele vai impactar menos, né, no sistema renina-angiotensina-aldosterona e também vai aumentar menos a SHBG, né? Que isso é uma coisa que, do ponto de vista de plausibilidade biológica, é interessante para a libido, né? Acaba tendo uma redução da produção hepática de SHBG, então a gente libera mais molécula de testosterona livre, né? Então, tem essa questão, assim, né, em relação ao impacto hepático, né, do estetrol. De novo, às vezes a gente fala muito em plausibilidade biológica, né, e não fala sobre resultado real, né? Tudo que a gente tem de estudos até agora realmente nos mostraram que o impacto hepático é menor e, consequentemente, isso vai ser melhor do ponto de vista de risco, né, de tromboembolismo venoso, de libido, né? Mas a gente ainda precisa ter estudos fase 4, né? Principalmente porque tem diferença de população. O estetrol ele já é comercializado na Europa há muito tempo, né? Aqui no Brasil recém chegou, então agora, aos poucos, né, a gente vai ter os estudos fase 4 para nos mostrar realmente que ele tem, né, esse menor impacto hepático e, consequentemente, menor impacto sobre o risco tromboembólico. Então, esses anticoncepcionais que usam estetrol teriam menor risco do efeito dos efeitos tromboembólicos. Exato, porque o impacto sobre proteína C é menor, né? Então, essa é a grande vantagem aí, né, que a gente vê no método. Então, o fato de ter uma estrogenicidade mais fraca, né, vai trazer esse tipo de vantagem. Além de, obviamente, de ser um estrogênio nativo, né, diferente do etinil-estradiol, que é um estrogênio sintético, né? Na verdade, o pessoal às vezes pergunta, tá, mas o que tem de diferente, né, no etinil-estradiol? O etinil-estradiol, ele é o estradiol, só que eles acrescentaram na molécula o radical etinil. Então, ele é um estrogênio feito em laboratório, né? É diferente, a gente não pode considerar ele como um estrogênio nativo, como a gente considera o estriol, o estetrol, a estrona, né, e o estradiol. Então, ele tem essa premissa, né, de poder causar menos impacto aí sobre o risco de fenômenos tromboembólicos.
Esse é o objetivo, é a gente trazer, na verdade, né, aí o que tem, obviamente, pelo fato de ter uma estrogenicidade mais fraca, né, ele também pode não ser eficaz em alguns outros aspectos, como o síndrome dos ovários policísticos, né, que a gente almeja um grau de estrogenicidade maior, né, então... Questão de sangramento, a gente precisa estabilizar esse endométrio, então tudo isso a gente pode discutir. Na verdade, é bacana a gente poder discutir isso, aqui a gente falou, né, sobre as moléculas, falamos sobre o objetivo, né, da vinda do estetrol, mas a gente pode também discutir um pouquinho mais a fundo aí essa parte dos riscos tromboembólicos, né, e principalmente assim aquelas pacientes que têm ovário policístico, se é alguma coisa interessante, aquelas que teriam as contraindicações ao estrogênio, se a gente pode ou não pode. Então, o que a gente vai fazer? A gente quer chamar quem tiver mais interesse agora em entrar nessa parte, né? Realmente de discutir a parte de riscos, a parte de estabilidade endometrial, essa parte mais específica, né, para ginecologista, para a prática do dia a dia. A gente convida para entrar na nossa área para a gente continuar o nosso bate-papo aqui sobre o estetrol. Mari, super obrigado. Acho que foi bem legal, assim, foi uma discussão bem bacana, assim, a gente falar sobre o estetrol. E para quem for GO e quiser se aprofundar um pouquinho mais, aí a gente continua o nosso papo aqui na área do aluno.